Quando a gente fala de primeiro reinado, você precisa colocar o primeiro reinado numa caixinha, ok? Qual é a caixinha? Instabilidade. Primeiro reinado, quando você encontrar uma questão, quando você for estudar sobre o primeiro reinado, a primeira coisa que você precisa entender é que primeiro reinado tem tudo a ver com instabilidade. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal. O Brasil está no seu processo de dependência. Esse processo, diferente do que muita gente pensa, não foi um processo pacífico, não foi um processo tranquilo, foi um processo de lutas, foi um processo de grandes disputas ideológicas, políticas e bélicas, né? Teve tiro, teve pancada, teve bomba. E Dom Pedro I é o cara que capitania esse primeiro momento. Então, Dom Pedro I, cara, ele vai ser marcado talvez por duas características principais. Uma forte centralização do poder, ele é um cara que busca a centralização do poder, e ele é um cara que, ao mesmo tempo, dá direitos e liberdades individuais. Então, é um governo, de certa maneira, tentagônico. Para a gente entender esse processo, a gente precisa entender, num primeiro momento, o processo de formação da primeira Constituição brasileira. Então, o primeiro grande tema do primeiro reinado é a formação da Constituição, da primeira Constituição brasileira, da Constituição de 1824. Assim que o Brasil faz a sua independência, se inicia um processo constitucional, um projeto de Constituição. E esse projeto de Constituição ele vai ser disputado por dois grupos políticos. De um lado, o Partido Brasileiro, de outro, o Partido Português. O Partido Brasileiro, com maioria, que foi quem mais deu apoio para a independência do Brasil, chefiado, liderado, representado por Bonifácio, pelo José Bonifácio, e o Partido Português, ligado aos interesses portugueses, ligados àquela galera que, já que não conseguia a recolonização, queria levar a vantagem, queria continuar com as vantagens que os portugueses tinham aqui no Brasil. Então, esses dois grupos. A primeira Constituição, a primeira tentativa de Constituição, vai ser estabelecida pelo Partido Brasileiro, vai ser conduzida pelo Partido Brasileiro. E esse primeiro projeto de Constituição, que vai ser conhecido como Constituição da Mandioca, é isso mesmo, Constituição da Mandioca, ela vai ter características assim, de que ela vai tentar limitar o poder do imperador. É uma Constituição que coloca acima do poder monárquico, acima do poder executivo exercido pelo imperador, o poder da Câmara. Então o poder da Assembleia é um poder maior do que o poder do imperador. Essa é a primeira característica dessa Constituição. A segunda característica marcante dessa Constituição da Mandioca é que ela é uma Constituição que tenta fazer um critério censitário, ou seja, um critério censitário é que eu vou botar uma condição para a galera ter acesso à política. E essa questão censitária está ligada à posse da terra e não à renda. Então vota quem tem propriedade, quem tem terra, não quem tem renda. E isso beneficia os brasileiros, porque a galera do Partido Brasileiro é a galera que tem terra, a galera que tem grandes propriedades. A galera do Partido Português está mais ligada ao comércio. Então, essa tentativa, e tem um ponto fundamental, que essa era uma questão que o José Bonifácio batia de maneira muito enfática, é que ele queria e exigia que nessa Constituição houvesse o processo da alforria dos escravos. O Bonifácio entendia que o sucesso econômico brasileiro estava associado à libertação dos escravos, né? Então a gente ia fazer uma libertação gradual, ia ser uma libertação que podia ser incentivada, que de certa maneira podia ser remunerada pelo Estado, mas ela precisava ocorrer e ser substituída gradativamente pela industrialização, ser substituída gradativamente pelo pequeno comércio, e inclusive havia uma proposta de dar para aqueles escravizados alforriados pedaços de terra para que eles pudessem produzir. Esse conjunto de fatores, cara, desagradou de maneira muito profunda as elites agrárias brasileiras. Vai desagradar o Dom Pedro I, porque ele tem a experiência do pai que está refém das cortes portuguesas lá em Lisboa, né? Naquela Revolução do Porto, Dom João acaba se tornando refém das cortes portuguesas. Dom Pedro não quer que isso aconteça. Então ele extingue essa Assembleia Constituinte, e numa noite vai ser conhecida como Noite da Agonia. Na Noite da Agonia, Dom Pedro extingue a Constituição, a Assembleia Constituinte, e determina que ele mesmo fará uma Constituição. E a partir daí ele mesmo ele vai outorgar uma Constituição, que é a Constituição de 1824. Essa Constituição de 1824 ela é inspirada em muitos documentos. Um dos documentos que ela é inspirada é na Carta de Restauração, lá da França, né? Daquele período das restaurações monárquicas, mas ela também é inspirada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. O Benjamin Constant é o cara que vai dar a ideia do quarto poder, do poder moderador. Então, a nossa Constituição de 1824 é uma Constituição que ela vai ser, ao mesmo tempo, inspirada no iluminismo e nos direitos individuais, mas politicamente centralizadora. Então, como é que se divide agora a política brasileira a partir da Constituição de 24? Nós, ao invés de termos 3 poderes, nós teremos 4 poderes. Nós teremos o executivo, que é exercido pelo imperador, e por um conselho de Estado, ou seja, um conselho de ministros que é escolhido por ele. Então o poder executivo é exercido pelo imperador e mais uma galera que ele mesmo escolhe. Depois nós temos o legislativo, que vai ser bicameral, ou seja, nós temos Senado e Câmara dos Deputados. Lembrando sempre que Senado e Câmara dos Deputados, senadores e deputados, são eleitos. Mas esses caras são eleitos, mas o Senado, o povo elege, a população elege 3 senadores,
pega os 3 mais bem votados, e desses 3 o imperador escolhe um. Então o Senado vai ser sempre associado ao imperador. Então o imperador tem o poder executivo junto com o Conselho de Estado, que é ele que determina. Ele tem o Senado na mão, porque é bicameral, e os juízes. Só que além desses 3 poderes, os juízes, que é o poder judiciário, então executivo, legislativo e judiciário, a gente ainda tem um 4º poder, que é o poder moderador. E o poder moderador tem muitos poderes, e ele só pode ser exercido pelo imperador. Ele tem o poder de dissolver as assembleias, ele tem o poder de dissolver o Conselho de Estado, ou seja, ele tem o poder de transformar e de modificar a estrutura política a hora que ele quiser, se esse poder era só dele. Então a gente tem um absolutismo disfarçado de monarquia constitucional, a verdade é essa, ok? Outra característica importante da Constituição é que a Constituição de 1824 ela vai criar um anacronismo muito interessante, que é a ideia de cidadania. A cidadania na Constituição de 1824, ela divide direitos civis e direitos políticos. Então, quem vai ser considerado cidadão no Brasil? O cidadão vai estar ligado à nacionalidade e liberdade. Então, é considerado cidadão no Brasil todo mundo que é livre e que tem a nacionalidade brasileira. Esse cara é cidadão brasileiro. Então, mulheres, crianças, negros alforriados, todos esses caras participam da ideia de cidadão. Todos esses caras, então, são cidadãos. No entanto, o cidadão tem o seu direito civil garantido. O que é o direito civil garantido? Direito civil é que as leis nos protegem. Ou seja, as leis vão proteger você. Você está protegido pelas leis. Essa é a primeira percepção. Só que o direito político não é extensivo a todos. No Brasil, na Constituição de 1824, vai ter acesso à política só aquele cara que passa pelo critério da renda. Então poderão participar da política como votantes todos os caras que ganham mais do que 100 mil réis, e vão participar da política como votantes e postulantes, ou seja, votantes e candidatos, aqueles caras que ganham mais do que 200 mil réis. Então essa era a estrutura política do Brasil. O voto não era obrigatório, não era secreto, participava quem queria, e a verdade é que esse critério de renda acaba que não seja muito limitante, porque tinha muita gente no Brasil que tinha condição de ter acesso, mas não tinha informação. Então a gente tinha uma participação na política dos grupos que tinham interesses políticos. Como não era nem obrigatório e nem secreto, se envolvia na política aqueles que tinham interesses administrados e associados à política. Então nós temos esse panorama, certo? Uma Constituição que dá direitos civis, que leva à manutenção da escravidão, a escravidão continua, e essa é uma outra antagonia que existe na Constituição de 24, que como ela garante os direitos naturais, ela preserva o direito à vida, à liberdade e à propriedade. O escravo é propriedade. Se o escravizado é propriedade, logo o Estado precisa garantir o direito de posse. Então essa é um bojo, é um resumo daquilo que foi a Constituição de 1824.